Jeremias, capítulo 32, verso 38. A santa palavra do Senhor diz o seguinte: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. João, que eu pedi para abrir, capítulo 4. A partir do verso 21. Jesus respondendo à mulher de Samaria. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui. Curva a sua cabeça novamente. Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos pela Tua misericórdia. Senhor, pedimos que o Teu Santo Espírito nos auxilie nesta manhã. Nos ajude a entender a doutrina que eu pretendo expor. Que Tu possa gravar, Senhor, em nossos corações que Tu nos salvou para um propósito e que Tu determinou as regras para esse propósito. Que nós possamos, com o auxílio do Teu Santo Espírito, passar por cima das nossas tradições e do nosso orgulho e glorificar assim o Teu santo nome da maneira que Ele deve ser glorificado e santificado. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Pedimos que Tu glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio. Amém. Senhores, nós vamos iniciar hoje, como eu tinha adiantado, uma pequena série de exposições temáticas. Eu vou me basear em alguns livros, obviamente, que vou me basear primeiramente na Palavra de Deus, mas alguns livros vão guiar esses estudos e eu trouxe alguns e faço isso porque depois alguém pode assistir e dizer: eu já ouvi isso em algum lugar, ou eu já li isso, já leu isso em algum lugar. Além da Palavra de Deus, eu vou me basear nas nossas confissões de fé, nos nossos catecismos. E para não trazer todos, tem um livro maravilhoso que é a Harmonia das Confissões Reformadas, que traz cada um deles separados por temas. Alguns livros que eu até recomendo que os irmãos tenham: No Esplendor da Santidade, do John Payne, Redescobrindo a Beleza da Adoração no Século XXI. Um livro muito grande, muito grosso, mas maravilhoso, apesar do seu pequeno conteúdo, do Bispo Riley, Adoração, Prioridade, Princípios e Prática. Para não ficar feio com aquele livro fininho, então toma esse. A Igreja de Cristo, James Bannerman. Esse calhamaço aqui fala sobre a doutrina da igreja e da adoração. Sola Escritura, ou somente a Escritura e o princípio regulador do culto, do Brian Schwertley, se eu acertei. O que é culto reformado, Daniel Hyde. Adoração reformada, de acordo com as Escrituras, Terry Johnson. Além desses, muitos outros que eu acabei não trazendo, como a tradição reformada, grandes temas da tradição reformada, a prática da piedade do puritano Lewis Bailey, teologia puritana, um outro calhamaço de mais de 1.500 páginas, do Joel Bick,
O berçário do Espírito Santo, Daniel Hyde, reforma hoje do Horton, Boyce e outros. E por que devemos cantar salmos, do Daniel Hyde, entre outros. Nós vamos fazer uma pequena série, então, de exposições temáticas, dando uma breve parada nas exposições de Mateus. Por que isso? Conversando com o presbitério, nós constatamos essa necessidade. Primeiro, para estabelecer e defender o que nós somos. Quais são os nossos distintivos, no caso, no que diz respeito ao culto. Por que fazemos determinadas coisas? O que nós devemos fazer e por que devemos fazer estas coisas? São distintivos de uma igreja reformada, nos distingue das demais denominações. Em segundo lugar, para que estes distintivos possam então ser entendidos, cridos e utilizados como limite entre o que é ou não é um culto bíblico, ou um culto reformado, como ele tenta ser. Senhores, hoje, todos e tudo que não seja pentecostal se afirma como reformado. Essa é a grande realidade, é a palavra da moda. Aliás, há até quem diga que é pentecostal reformado. Saiu até livro disso, o pentecostal reformado, e a bola quadrada e outras histórias, né? Porque não dá. Hoje nós vemos o seguinte: a pessoa descobriu a internet, descobriu um site, o YouTube, aí foi lá e digitou e viu um vídeo ou dois do John Piper. A partir desse momento ela já se declara como calvinista. Depois disso ela continua no YouTube e consegue ver duas mensagens de Paul Washer. Agora ela já se diz então reformada. Eu não estou falando de pregação, eu estou falando daqueles excertos de pregações de 4, 5 minutos, né? Porque pregação de 1 hora é demais. Calma. E aí ela chega no Facebook para expor o seu eu reformado, e aí compartilha uma frase de Calvino. Pronto! É um puritano. Levando em consideração que Calvino não era puritano, e levando em consideração que John Piper e Paul Washer não são reformados. Falei isso esses tempos com um rapaz, ele até saiu da igreja. Como assim? Entenda, eu não estou criticando esses homens, de maneira alguma. Antes de iniciar o culto, eu até estava falando com um casal, que se eu estivesse morando na cidade de John Piper, onde eles tivesse a sua igreja, muito provavelmente eu seria um membro lá da igreja, sentadinho, feliz da vida, sendo alimentado, não só com os livros, mas sendo pastoreado e ouvindo toda a sabedoria que John Piper tem. Agora, eu também saberia que eu não estaria numa igreja reformada. É isso que nós precisamos entender. Veja, eu não estou falando aqui também sobre salvação ou limitando a graça. Você precisa entender isso. Não estou dizendo que essas pessoas não são salvas ou que quem não pratica algumas coisas na liturgia do culto não é salvo. Nós estamos falando como o povo de Deus deve adorar aquele que o salvou da condenação e o chamou para adoração. Observe, a reforma protestante, iniciada com Lutero, retirou a igreja do cativeiro babilônico. Retirou a igreja das sombras. Não foi um reinício da igreja. Não descobriram a roda. Sempre houve um remanescente fiel. A igreja sempre esteve muito bem, obrigado, mas nas sombras, com grandes homens de Deus e homens piedosos. Acontece que num determinado momento aprove a Deus chamar Lutero e outros homens para então criar um cisma e trazer isso das sombras para a luz, para revitalizar a igreja, mas não para torná-la nova, para voltar ao princípio, para reformá-la e deixá-la novamente fiel como ela deve ser. Mas a tradição não aceitou. Todavia, senhores, a própria igreja luterana, ela não é reformada. Nós encontramos igrejas sérias nos nossos dias,
igrejas fiéis àquilo que creem. Isso é maravilhoso. Igrejas saudáveis. Outras, óbvio, nem tanto. Mas, como eu digo, está na moda. Todas querem colocar que são reformadas. E aí começa aquela confusão que você já não sabe mais o que é, o que deixa de ser. Nós temos igrejas tulipanas, calvinistas apenas, confusas. E por fim, infelizmente, nós temos igrejas, entre aspas, que não são igrejas, que são agremiações religiosas na melhor das hipóteses e na pior, sinagoga de Satanás. Por esse trabalho aqui na nossa comunidade ser algo novo, nós temos ainda muito e muito que aprender. E glória a Deus que nós possamos sempre reconhecer isso. Nós não inventamos a roda, nós não descobrimos uma roda inventada 500 anos atrás que já nos daria um bom tempo de tradição, mas nós trabalhamos debaixo de 2000 anos de tradição de igreja cristã. Temos muito que aprender. Nós buscamos a nossa historicidade na tradição reformada e a nossa fé e prática na mais alta consideração às Escrituras Sagradas, como nossa regra de fé e prática. Por isso defendemos o princípio regulador de culto, um princípio que vai regular como cultuar. E o princípio regulador de culto é uma consequência lógica do somente as Escrituras, que muitos hoje gostam de falar. Não, somente as Escrituras. Ou eu vou dar até uma de erudito, vou falar em latim, sola Scriptura. Coloca no perfil do Facebook. Mas não compreende o que está falando. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Não é só o que nós devemos crer, é como devemos crer e como devemos adorar aquele a qual nós dizemos crer. E para isso também nós nos valemos dos credos. O que é credo? Creios. Confissões de fé, declarações de fé. Bem como eu já falei da história, para aprender e ser moldado por isso. Assim como foi realizado aqui também desde o princípio, nós sempre temos tentado ao máximo evitar, impor, censurar alguma coisa que não foi previamente explicado e ensinado. Sabe aquela coisa, não pode fazer isso. Não, mas por quê? Não, o pastor disse que não pode, não pode. Aqui não fazemos. Ah, legal, vocês não fazem, por quê? Não, que a gente não faz, a gente não questiona também. Desde que eu assumi esse trabalho, a gente tem tido a prática de primeiro ensinar. E após o ensino ser compreendido, aí sim cobrar. E Deus tem feito maravilhas nisso. Quando eu cheguei, eu vi bastante coisa, mesmo diante da minha ignorância, que é considerável de tamanho, eu vi muitas coisas que estavam tortas, vamos dizer assim. Não adiantava chegar com um machado e tolher tudo aquilo ali. Vamos ensinar. E conforme a gente ensinava, o Espírito Santo de Deus ia trabalhando no coração das pessoas e as pessoas iam se adequando ao ensino bíblico. Portanto, através desta série, é dada a oportunidade aos mais novos de conhecer o porquê, algumas práticas e algumas ausências no nosso culto. Por que não tem giro no mistério? Por que o pessoal não bate palma depois do louvor? Palmas para o Senhor. Por que o pessoal não grita? Por que algumas ausências e por que algumas práticas? E a todos, inclusive a mim, conforme nós formos avançando nesse conhecimento, será explicado coisas mais profundas para que possa ser compreendido e cobrado, para que nós possamos adentrar e avançar em algumas reformas necessárias para chegarmos a um culto bíblico. Um dos lemas da reforma, senhores, era a igreja reformada sempre se reformando. Não é porque ela sempre tem que estar nova, na moda, mas é porque o homem, como dizia Calvino, no seu coração ele tem uma fábrica de ídolos. E nós rapidamente passamos
a fazer ídolos ou a adorar a Deus como um ídolo da nossa forma, ou projetarmos um Deus à nossa imagem e semelhança, conforme o nosso pensamento, e adorar esse Deus. Por isso nós precisamos sempre estar voltando, sempre reformando. Nas próximas semanas, então, vamos estudar sobre o que é liturgia. E o que é o termo liturgia que a gente fala? É a forma e a ordem do culto, simplesmente isso. Forma e ordem de culto chama-se liturgia. E os elementos dela, tais como a oração inicial, invocação, bênção final, os cânticos, a leitura da palavra, a oração de contrição e oração pastoral, as ofertas, a pregação da palavra, os credos responsivos e os sacramentos por fim. Vamos também estudar que a adoração reformada, além de litúrgica e além do que nós vamos ver hoje, bíblica, ela é também pactual, ela é evangélica, ela é histórica, ela é alegre e é reverente. E nós conseguimos juntar isso, porque há alegria na reverência, não é um bando de depressivo adorando um Deus, não pode, não pode. Mas também não é uma histeria coletiva. Eu acho maravilhoso. E às vezes eu tenho que me controlar quando a gente está expondo um texto bíblico simples. Eu começo a ouvir as fungadas. Eu não precisei falar um testemunho, ou ficar tocando na ferida, ou ficar falando de criança desmembrada. Você só está expondo a palavra. E aí começa um aqui, um ali fungando. Aí você levanta os seus olhos e vê olhos marejados te olhando. E você sabe que você, eu, somos pó e pecado, que é Deus trabalhando através da sua palavra. Eu acho que um pouco de emoção é bom. Emoção é ótimo, não há como ouvir a palavra de Deus sem se emocionar. Agora, emocionalismo é totalmente errado, é fabricado. E é o que nós mais vemos. Por fim, eu pretendo que seja a última exposição, nós veremos que a adoração reformada, ela é em espírito e em verdade. E vamos entender o que significa uma adoração em espírito e em verdade. Hoje nós vamos estabelecer alguns conceitos básicos que fundamentarão tudo aquilo que nós cremos e que vamos estudar. Vamos ver que a adoração reformada é bíblica, é primordial a adoração, e só é verdadeira se obedecer ao princípio regulador de culto, se obedecer à palavra de Deus. Vamos entender então o porquê o culto de uma igreja reformada é tão diferente das demais igrejas. Como às vezes a gente vê, acho que é tão diferente. Por que é diferente? Tem algum motivo ou a gente inventou alguma coisa? Primeiro ponto, o crente reformado, ele compreende a sua função neste mundo e no mundo por vir. Ele entende qual é a sua função, ele sabe porque ele foi feito, ele sabe porque foi dado a ele o fôlego da vida. O que é um crente reformado? Como eu já disse, é mais do que compartilhar alguns vídeos ou comprar uma Bíblia de Genebra, é muito mais do que isso. É muito mais do que crer e entender os 5 somente, os 5 solas. O crente reformado, ele sabe que tudo deve ser feito, regulado somente pelas Escrituras, que a nossa salvação é somente através de Cristo Jesus, que essa salvação é somente através da graça e que nós somente nos apropriamos dessa graça pela fé, e que tudo isso, as Escrituras, Cristo, a graça e a fé e todas as coisas são para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Mas não é só isso. Agora veja, crer nesses 5 somente não faz de você um reformado. Agora, você não pode ser um reformado se você não crer nesses 5 somente. Mas é mais que isso. Essas doutrinas, esses 5 somente, eles nos encaminham naturalmente, pelo menos ao meu ver, apesar de algumas pessoas não serem encaminhadas a isso, a soteriologia reformada, as doutrinas de salvação reformada, chamado TULIP, ou os 5 pontos do calvinismo, o que nem deveria se chamar assim. Calvino ia odiar isso, mesmo porque é uma inverdade.
Essas doutrinas elas foram formuladas, organizadas, cerca de 50 anos após a morte de Calvino, por alguns homens na Holanda, alguns seguidores de Jacó Armínio, que também já havia morrido há mais de 8 anos. E esses homens foram chamados então de remonstrantes, aqueles que pleiteiam, e nas próprias palavras de um arminiano, eles queriam reformar a igreja reformada. Essa reforma ia voltar para Roma, tecnicamente. Esses discípulos questionaram algumas coisas, e aí então ocorreu o que nós chamamos do Sínodo de Dort, e lá foi estabelecido os cânones de Dort, ou as regras de Dort. Essas regras são 5 pontos, e esses 5 pontos depois foram chamados de 5 pontos do calvinismo. O que nós aprendemos com ele? Nós já expomos isso aqui. Nós aprendemos que o homem é totalmente corrompido, ele nasce já pecador, que não há nada nele bom. Nós aprendemos que Deus salva somente aqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo, e estes ele chama de uma maneira irresistível. Esses que ele chama de uma maneira irresistível, eles são salvos porque Cristo Jesus morreu por cada um deles. Jesus não criou uma possibilidade de salvação, mas morreu exclusivamente e definidamente, pela sua igreja. Ele não derramou o sangue em vão. E porque Cristo os salvou, e porque os seus pecados foram totalmente perdoados em Cristo Jesus, o próprio Cristo os preserva. A sua salvação é garantida. Agora vejam só, você compreender isso e entender isso não faz de você um reformado. Faz de você o que a gente chama de tulipano, ou um calvinista, ou uma soteriologia calvinista. Há uma igreja no Brasil grande, tem até uma sede aqui em Blumenau, que tem um apóstolo, um português, que eles são, tem a soteriologia, a doutrina de salvação é calvinista, junto com a teologia da prosperidade. Nós podemos dizer que eles são reformados? Óbvio que não. Então, crer nisso não faz de você um reformado. Agora, é preciso dizer isso, porque eu já passei por presbiterianos que não criam dessa forma. Não crer nisso automaticamente te diz que você não é reformado. Mas é mais. O reformado, senhores, ele crê que está num pacto com Deus, um pacto que Deus firmou com seu Filho, que nós chamamos de pacto da graça. Deus, em seu Filho, Cristo Jesus, cumpriu o pacto das obras, e a graça não é estendida aos seus filhos. Eles não vivem mais embaixo da condenação da lei. Eles praticam agora a lei por amor, por obediência, e sabem que toda a sua prática da lei é contaminada ainda pela sua natureza carnal, e tudo que eles fazem só é aceito pela mediação de Cristo Jesus, assim como as nossas orações, os nossos cânticos, esta pregação e tudo mais. Sendo assim, o reformado, ele crê que o Deus triuno, o Criador, buscou se comunicar com ele e deixou isso registrado. Costumamos chamar de Bíblia Sagrada, Sagradas Escrituras, ou livro. A Bíblia para o reformado é a prima veritas, a verdade primeira. Quando comecei a estudar essas coisas com um amigo meu, nós até brincamos, porque um reformado, na nossa conversa, um reformado de verdade, ele está dirigindo o carro, ele bate o carro. Ele sai do carro e começa a discutir com outro motorista. Não, porque você me fechou. Não, quem fechou foi você. Não, você paga. Não, você paga. Espera aí, vamos para a Bíblia. Porque o reformado de verdade, ele acaba para o mundo sendo chato. Ele tem uma regra de fé e prática. Ele não se adequa a cosmovisões. Há um risco hoje, em momentos políticos, de muitos reformados, conservadores, se dizerem de direita, para se opor à esquerda. A esquerda é maligna de fato, mas nós não somos de partido, nós não somos de inclinação, nós somos
bíblicos. E enquanto o conservadorismo for bíblico, nós somos então de direita. Mas nós não somos de direita a priori. A prioridade é a prima veritas, a verdade primeira. O crente de verdade, ele não compra super interessante para provar que a Bíblia existe ou não existe. Não interessa o que a ciência diz. Não interessa o que historiadores dizem. Descobrimos um fóssil que agora mostra que houve sim um grande peixe, ou que houve sim a arca, achamos umas madeiras em cima de agora eu acredito. Não, nós acreditamos porque está escrito. Para o reformado, a Escritura Sagrada é a norma normans, a norma que regula tudo que nós cremos. E os nossos credos e confissões, a norma normata, a norma que regula, mas que é regulada pelas Sagradas Escrituras. As Escrituras são a palavra final sobre tudo. E aqui vai um spoiler do segundo ponto. Nas palavras do puritano Watson, a Escritura Sagrada revela a credenda, o que nós devemos crer. E revela também a agenda, o que nós devemos fazer. Assim, a Escritura é o único livro que declara a mente e a vontade de Deus. Nela, Deus proíbe que se acrescente qualquer coisa ou que se diminua qualquer coisa. Ninguém tem autorização para fazer isso. Portanto, Deus, através da Escritura, requer o que nós creiamos e ordena o que Ele quer que nós façamos. E essa é a base do que é chamado de princípio regulador do culto. O reformado, ele crê nisso. Não é só aquele sola escritura light, não é sola escritura Nutella. Não, eu creio no que a Bíblia diz. Não pratico exatamente assim, porque eu acho que Deus deu criatividade para a gente, e na multiforme sabedoria nós podemos, aquele que faz nova todas as coisas, aí junta um apanhado de recortes de versículo para justificar. E aí emenda para o Senhor o melhor, e por isso eu vou fazer tal coisa. Como se Deus pudesse ser agradado dessa maneira, sem a mediação de Cristo Jesus, como se nós pudéssemos surpreender ao Criador de todas as coisas. Como se já não houvessem tentativas registradas de Caim, Nadab e Abiú, entre outros. O reformado, ele crê que a Escritura regula absolutamente tudo de maneira suficiente e autoritativa. E hoje isso é um termo que a gente não gosta, autoritativo, porque autoritativo não permite relativização, é um absoluto. E a gente gosta da relativização. Assim, o reformado tem uma cosmovisão bíblica. Ele não é um homem só que fala de 5 pontos. Ele não é um homem que só fala da salvação, mas ele tem, através da Escritura Sagrada, que revela tudo o que ele deve crer e fazer, uma cosmovisão. Tudo na vida dele é guiado por isso. Para ele, o ensino na escola, a própria escola, a funcionalidade da escola, os trabalhos, os relacionamentos, a própria política, a família e o relacionamento principalmente com Deus são regulados pela Escritura. Assim é que tem que ser, e assim é que o mundo vai nos odiar. Não é nos odiar porque nós somos chatos, é porque somos bíblicos. E geralmente ele nos odeia porque nós somos ou chatos ou hipócritas, de falar algo e não cumprir. E aí começamos, quando somos questionados, não, o que o pastor me falou, porque a minha igreja falou, e não conseguimos dizer, não, Deus determinou que fosse assim, e assim deve ser. Mas você não se adequa a isso. Me deixa fora. De maneira que o crente reformado, ele compreende aquilo que os filósofos, os sociólogos, os pagãos jamais podem compreender. Por que nós fomos feitos? E aí o breve catecismo nos brinda com a primeira pergunta. Qual a principal finalidade do homem? Por que o homem foi criado? Por que o homem foi feito? Para glorificar a Deus.
e gozá-lo, se alegrar nele plena e eternamente. Esse é o sentido da nossa vida. Só que o reformado, ele não para aí. Posso glorificar a Deus então fazendo uma dança profética no culto? Posso glorificar a Deus então sacrificando um carneiro em casa? Posso glorificar a Deus tendo uma imagem que eu sempre olho para lembrar do Senhor? Não para aí, porque o reformado, ele lembra que o catecismo continua, são 107 questões, e a segunda, os irmãos lembram qual é? Que regra Deus nos deu para nos dirigir quanto à maneira de o glorificar. Lembram dessa questão? Se não lembram, lembro agora. E sabem qual é a resposta? A Escritura Sagrada do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, nós fomos feitos para glorificar a Deus e, olha só, Deus deixou uma regra para essa glorificação. Não foi dado um tapinha no ombro e vai lá, faz o teu melhor, faz o que passar pela tua cabeça. Deus vai se alegrar, vamos botar sorrisos nos lábios de Deus. Portanto, o homem não foi deixado livre para adorar o que quiser, se quiser e como quiser, de maneira alguma. O homem reformado, ele sabe qual é a sua missão, sabe o que norteia essa missão, sabe o que normatiza essa missão, sabe o que ordena e regula autoritativamente essa missão. Em segundo lugar, o crente reformado entende que Deus o chamou a prestar um culto público. Isso não é mistério para ele. Êxodo capítulo 20, quando é instituído os 10 mandamentos, diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras. Falou Deus todas essas palavras. O que ele fala? Eu sou o Senhor. O que significa ele dizer que é o Senhor? Se ele é o Senhor, nós somos servos e temos que o servir. Eu sou o Senhor, teu Deus, ou seja, nosso Criador, somos criaturas. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, o nosso Senhor e nosso Criador é o nosso Redentor. Tudo que ele vai exigir depois dali tem base nisso. Ele coloca já na mesa: olha, vamos fazer o seguinte, eu sou teu Senhor, tu és servo, eu sou teu Criador, tu é criatura, eu sou teu Redentor, tu é salvo por mim. Por isso, eu vou exigir tal coisa. E aí no verso 8º, traz o 4º mandamento. E diz o seguinte: lembra-te do dia do Shabá para o santificar. Verso 11, lembra-te. Depois diz: o Senhor abençoou o dia do Shabá e o santificou. Olha que interessante, lembra-te. Por que lembra-te? Porque o Senhor diz lembra-te ali. Porque nós esquecemos. Nós esquecemos de Deus durante a semana. Nós esquecemos que Ele ordenou e exigiu que fosse santificado, separado um dia, para nos alegrarmos nele e descansarmos nele. Lembra-te. Nós esquecemos que fomos redimidos do nosso Egito. E para santificar. O que é santificar? O que é santo? Santo é separado. Santificar, então, é separar. Um dia tem que ser separado. Separamos esse dia para o Senhor. Esse dia não é nosso. Lembra agora, tenta lembrar aquelas pregações de dízimo que os caras ficavam batendo assim: 10% é do Senhor, você está roubando. Vamos aplicar isso agora aqui de verdade. Um dia é do Senhor. É para você descansar nele. E se você não o faz, você está roubando a você mesmo e a glória dele. Aí nós encontramos o seguinte em Lucas 22. Jesus está instituindo o sacramento da ceia. E o que ele diz? Isto é o meu corpo oferecido por vós.
Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O que nós encontramos? O Filho de Deus, o Criador, aquele que criou todas as coisas, que tudo foi feito através dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra, aquele que é o nosso Criador, aquele que agora se coloca também como nosso Redentor, nos libertando. E ele completa, após instituir, fazei isto em memória de mim. É uma ordem, e novamente, para nos lembrar de alguma coisa. Por quê? Porque nós facilmente esquecemos quem nós éramos, quem nós somos e o que Cristo fez por nós. E aí depois nós encontramos Paulo em 1 Coríntios, na instituição também da ceia. Ele ensina que devemos fazer isso quando reunidos como igreja. Agora veja, Deus ordenou um dia de descanso para o cultuarmos, lembrarmos dele e não esquecermos que ele é o nosso Redentor. E aí um autor, parafraseando a Confissão de Fé de Westminster, ele diz o seguinte: santificamos o dia do Senhor, congregando-nos juntos para o culto público e empregando o restante do dia em obras de piedade, necessidade e misericórdia. E deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui. Porque às vezes as pessoas vêm, não pode trabalhar no dia do Senhor, mas e o médico? E o policial? Serviços de piedade, necessidade e misericórdia. E na necessidade, eu vou dizer o seguinte: no nosso meio nós temos algumas pessoas que, por necessidade, estão em trabalhos que exigem o trabalho deles no domingo. E todos que eu conheço têm muito claro uma oração no seu coração de Deus promover um outro trabalho para eles, para que eles não trabalhem no domingo. Mas enquanto isso, eles fazem o melhor para o Senhor. E enquanto eu não for sustentar eles, enquanto você não for sustentar eles, enquanto nenhum neopuritano for sustentar eles, eles precisam sustentar os seus lares. Mas eles sabem que isso não deve ser assim para sempre. O breve catecismo nos ensina o seguinte, a pergunta 59, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. E desde então quando? Ressurreição de Cristo. Prevaleceu o 1º dia da semana para continuar sempre até o fim do mundo aquilo que é o Shabá cristão, ou o sábado cristão, ou o domingo. Pergunta 60. O domingo deve ser santificado como um santo repouso durante todo esse dia, até mesmo das ocupações e recreações temporais que são permitidas nos outros dias, empregando todo o tempo em exercícios públicos, culto, e particulares de adoração a Deus, exceto tempo suficiente para obras de pura necessidade e misericórdia. Senhores, o 4º mandamento é um bem para nós. Adorar a Deus é bom para nós. Ele não precisa. Tenha certeza disso. Descansar é um bem para nós. Agora, descansar em Deus adorando como Ele exigiu é ótimo para nós. Eu posso dar testemunho próprio de muitos Shabás que eu quebrei constantemente, trabalhando, me esforçando e vamos fazer. O que aconteceu? Enriqueci? Não, empobreci. Cansei, esgotei, cabeça ferrada, corpo ferrado, doente. Minha esposa a mesma coisa, até mais do que eu, apesar dela ser mais forte nisso. Obediência. 3º ponto. O crente reformado, ele sabe o que devemos fazer no culto público de adoração no dia do Senhor. Há algo que nós devemos fazer. E aí eu vou me valer aqui de vários trechos desses homens que eu mostrei ali para vocês. Payne, Johnson, o Brian, que o sobrenome dele eu não sei pronunciar, Hyde, entre outros. Em primeiro lugar, o homem
reformado, ele não confunde mandamento de princípio regulador de culto com circunstância. Deus exige o culto público no primeiro dia da semana, como nós vimos. Após a ressurreição de Cristo, os irmãos, a igreja se reuniu no primeiro dia da semana. Paulo fez coletas no primeiro dia da semana. É isso que nos dá autorização para entendermos que o nosso culto é no dia do Senhor, o dia da ressurreição do Senhor. Esse é o Shabá cristão. Agora, o Senhor não definiu o horário. Pode ser de manhã ou à noite, pode começar às 8 ou às 10 ou às 11 ou 1 da tarde. Deus não definiu também o tipo do edifício. Não há um tipo de edifício, o santo templo, né? O espaço, como é que é a acomodação, como é que é a nave central. Muito menos o tipo de cadeira. Olha, tem que ser cadeiras, bancos de madeira, senão não há culto. Isso, senhores, são circunstâncias. O princípio regulador de culto é que no dia do descanso haja culto público. Exposição da palavra é princípio regulador de culto. Agora, qual texto vai se expor? Isso é circunstância. Circunstância muda, o princípio não. O culto deve ter cânticos, isso é princípio. Mas qual salmo ou qual hino nós vamos cantar? Isso é circunstância. Nós podemos escolher, Deus deixou isso aberto para nós. Portanto, se alguma coisa no culto público é determinada pela Escritura, então não pode ser uma circunstância de culto. Aonde que eu quero chegar com isso? Domingo que vem nós vamos fazer um louvorzão para a glória de Deus. Vamos só cantar, porque Deus se agrada dos nossos cantos. É desobediência do dia do Senhor no culto público, que não houve culto. Vamos substituir, semana que vem eu não vou pregar. Semana que vem nós vamos fazer uma peça teatral tocante, maravilhosa. Você vai se emocionar. E aí nós estamos violando o culto público, violando o princípio bíblico de culto, violando o dia do Senhor. Entenderam a diferença? Não é uma circunstância especial. Não, circunstância é escolher tema, prédio, horário. Segundo lugar, o homem reformado ele não confunde esfera pública e privada de culto. E aí nós temos que aprender, muitos de nós, eu sei disso, a esfera privada, o culto caseiro, o culto particular. Para algumas pessoas isso é quase uma palavra grega. Tudo, senhores, nós devemos fazer para a glória de Deus, correto? Agora, todas as coisas nós devemos fazer como para o Senhor e não para homens. Show de bola. A nossa vida deve ser um culto, porque devemos fazer todas as coisas para a glória de Deus. Aí, nós encontramos aqueles inteligentinhos que afirmam que não vão para a igreja, porque a sua vida é um culto. Eles cultuam a Deus o tempo inteiro, então eles não precisam parar para se reunir, porque a sua vida é um culto. O culto não se encerra. Eu frequentava uma comunidade e o pastor dizia, porque o culto a Deus não se encerra, nós apenas damos uma paradinha, né? Puxa, que espiritual. Dizer que a sua vida é um culto pode parecer espiritualidade, mas é antibíblico, simplesmente isso. Veja, primeiro, nós temos tanto a ordem de separar o dia do Senhor, quanto a ordem muito clara de nos congregarmos. Não deixai de congregar, Hebreus 10. Cristo Jesus institui liderança na igreja, ordem de disciplina na igreja. Homens, para comandar Paulo, institui líderes para a igreja, então não precisa ter igreja. Eles tudo perderam tempo. Aí vem, não, mas eles se reuniam nas casas. E quando os homens de Deus, que são igrejas, se reúnem como igreja, não é uma igreja. Mas não diz que eles se reuniam numa cafeteria, fazendo a ceia com bolachinha e café, e cantando uma MPB para a glória do Senhor. Sabendo isso, depois nós devemos trabalhar para a glória de Deus. Mas não no Shabá. Devemos evitar ao máximo. O nosso trabalho tem que ser feito como que para o Senhor. Mas no dia do Senhor,
evitá-lo. Nós devemos estudar e estudar com todas as nossas forças, seja na faculdade, na escola, nos cursos que estamos fazendo, mas não no Shabá. Tem um outro livro para você estudar no Shabá. Eu acho que nenhum de nós dominou. E dá para estudar bastante aqui, a vida toda. É um dia de descanso, que salvo nos trabalhos de piedade, necessidade e misericórdia, nós devemos abandonar tudo aquilo que é rotina lícita. Depois nós temos que ver que o princípio regulador de culto se aplica tanto no culto particular quanto no público, só que de forma diferente. Como eu já disse, no culto particular, nós não podemos, tive uma ideia, vamos trazer um bode e sacrificar ele para o Senhor. Não pode, a Bíblia diz que não pode, então ela regula. Mas ela regula de uma maneira diferente o culto público. No culto particular, você pode se reunir com seus filhos, com a sua esposa, de pijama, quem sabe. Não é pecado. Agora, o culto público exige ordem e decência. Se você vier de pijama, vai dar problema, né? Terceiro, o crente reformado não confunde vida de adoração com culto público. Trabalhamos, é quase uma continuação do último ponto. Trabalhamos, casamos, temos filhos para a glória de Deus. Nós podemos, e até deveríamos fazer poesia. Quem pode fazer filme, pintar um quadro, fazer uma dança. Mas não só algo específico, quando você dança com a sua esposa, quando você brinca com seus filhos, quando você dirige o seu carro, tudo isso deve ser feito para a glória de Deus. Mas porque Deus pode ser e deve ser glorificado por esses meios, não significa que nós podemos fazê-los no culto público. Se você sentar aqui e começar a pintar um quadro para a glória de Deus, não dá certo. Nós vamos fazer uma dança para a glória de Deus. Não vão. Com certeza não vão. Nós temos uma peça de teatro, nós queremos apresentar num dia específico. Apresentam num dia específico. Pode ser na sexta, pode ser no sábado, pode ser na segunda. Mas no culto público, não vão apresentar. Não cabe. O culto público não é determinado por aquilo que funciona. Algumas pessoas defendem que essas práticas são agradáveis e atraem as pessoas. Se nós fizermos um teatro, nós vamos encher a igreja. As pessoas vão vir, vão se emocionar. O culto não é feito pelo que funciona. O culto não é feito para agradar as pessoas, nem a vocês, nem a mim. Eu já ouvi pela cara, você quer fazer isso porque isso te agrada. Meu amigo, se eu falar o que me agrada, você vai se escandalizar. A gente faz da forma que a gente faz, a gente se alegra de fazer da forma que a gente faz, porque a gente encontra respaldo bíblico para fazer isso. É agradável, atrai pessoas. Culto público não é determinado pelo que funciona, pelo que atrai as pessoas, mas pelo que a Bíblia ordena. Deus é Deus, o que significa que Ele tem direito de ser adorado como Ele mesmo requer. Vamos fazer um pequeno parênteses. Rapidinho, o exemplo é esdrúxulo, mas vai servir. Você gosta de música clássica, flamenguista, não gosta de tatuagem e não gosta de festa de aniversário. O pessoal se reúne, te dá de presente uma tatuagem, canta um hino do Vasco e fazem um show de rock no seu aniversário. Você com certeza vai ser o aniversariante mais feliz. Não, ele tem que gostar, porque foi feito de coração. É esdrúxulo nós compararmos isso. Agora você querer dizer que, porque foi feito com sinceridade e de coração, Deus tem que aceitar algo que Ele não exigiu, e tem que aceitar que nós descumpramos aquilo que Ele exigiu, de boa intenção o inferno está cheio, senhores. Não funciona dessa forma. Caim é um exemplo disso. Abel entendeu, nós somos pecadores, os meus pais foram poupados com derramamento de sangue, então eu vou fazer uma oferta com sangue derramado. Hebreus diz que Abel fez o seu culto em obediência e fé. Tudo que não é feito com fé, Paulo diz, é pecado.
Já Caim não, Caim disse, vou fazer ali o melhor. Tem gente que diz, ele pegou uma verdurinha para justificar pedido de oferta, né? O outro deu o melhor, mas ele pegou uns vegetaizinhos. O texto não diz isso, diz que ele pegou o que ele tinha da terra, e podia ser o melhor da terra. Mas não é o que Deus exigiu. Não é o que ele exigiu. Da mesma coisa, Nadab e Abiú. Vamos fazer algo diferente, vamos fazer um louvor espontâneo. Vamos fazer uma adoração extravagante e levar um fogo estranho. E o que aconteceu? Além de morrerem, seu pai não pôde nem lamentar por isso. A ordem de Deus foi clara: não mostre lamentação por eles, porque eu estou me santificando sobre eles. O meu culto é santo, é diferenciado, não é como vocês querem. E aí, precisa nos nossos dias acontecer isso? Porque alguém pode justificar, mas os caras fazem algumas coisas e não acontece isso. O mar tem que se abrir todo dia para você continuar a ser cristão. É isso? Nós temos o exemplo. E que infelicidade que não acontece. Porque aqueles homens que não morreram aquele dia tiveram aquele exemplo claramente. Agora, para quem não está vendo o exemplo aqui, o dia que entender pode ser tarde demais. Quarto lugar, o crente reformado não abusa do silêncio da Escritura. A Confissão de Fé de Westminster, no 1º capítulo, diz o seguinte: todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas indispensáveis à sua glória, à salvação, fé e vida do ser humano, ou está expressamente registrado na Escritura, ou pode ser logicamente e claramente deduzido dela. Senhores, o crente reformado busca fazer o que deve ser feito no culto público. Ele não vem com aqueles papinhos, sabe aquelas histórias? A Bíblia não proíbe teatro, então a gente pode fazer. A Bíblia não proíbe gritos durante o culto. Ela não proíbe andar de skate na igreja. Me mostra, sabe a argumentação? Vocês já passaram por isso. Me mostra um verso bíblico que diz que não pode andar de skate durante o culto. Aí você mostra, ordem e decência, mas não diz que não pode. Isso demonstra uma mentalidade legalista, farisaica, eu diria infantil. Infantil. A Bíblia não proíbe, Senhor, DVD ou Blu-ray pirata. Não tem um verso lá. Mas nós entendemos que é roubo. Você não encontra lá em algum verso assim: quando estiveres no seu computador e acessares a rede mundial de arquivos, você não vai entrar num site com imagens pornográficas. Não tem isso lá. Mas claramente é entendido que você não deveria estar nesse lugar. Ou precisa estar especificado tudo para os marmanjões? É claramente dedutível a proibição. O princípio regulador de culto trabalha com o que deve ser feito e o que não deve. Portanto, ainda que não esteja na Bíblia que jogar basquete durante o culto, que pregar deitado, que pedir uma pizza durante a pregação seja errado, vejam só, é proibido. E é proibido por quê? Porque não é autorizado. Simplesmente isso. E essa de entrar jogando basquete, isso aqui aconteceu numa igreja presbiteriana nos Estados Unidos. O pastor entrou no meio do culto, quando ele ia pregar, batendo bola, tabela, pum. Aí imagina, Jesus com a gente, vencedor. Tá. Precisa estar especificado isso. Semana que vem eu vou pregar deitado, que é diferente. Assim como substituir a pregação por música, as leituras por teatro, dançar para Jesus, também é proibido. Um ingrediente fundamental da adoração a um Deus santo e justo é a reverência. Reverência, temor. Hebreus 12, 28 nos ordena adorar com reverência e santo temor. E ainda assim com alegria.
mas com santo temor. Há formas de cantar, de orar e de pregar que são irreverentes, e nós sabemos disso. Pessoas que vão pregar com roupa de chapolim colorado, cara que começa a pregar para dar uma de jovem, cheio de gíria, com camisa de surf de havaiano, culto com iluminação de discoteca. Além disso, devemos observar o que é permitido ou versos, o apropriado. Veja, cânticos são ordens à igreja. Nós temos que cantar. Agora, canções infantis não são apropriadas. Já pensou se no momento de cântico a gente começasse Jesus, J-E-S-U-S, Jesus, né? Ah, nós estamos cantando. E a letra é bíblica, Jesus está na Bíblia. Não é apropriado? Ah, não há razão bíblica para proibir as manifestações de, sabe aquele culto? Oh glória, aleluia, fala Jeová, aleluia, oh glória a Deus. Nós ouvimos. A pessoa está lá falando aqui igual uma metralhadora e a pessoa ali embaixo, glória a Deus, aleluia. Uma vez eu fui visitar uma igreja, tinha uns microfones para captar o áudio das pessoas. E as pessoas ficavam no mantra, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. E o pastor falando, eles, glória a Deus. E aí cansou uma hora, lá com 40 minutos, o pessoal foi baixando aquilo assim, saía só um glória a Deus. O pastor parou, por que parou, glória a Deus? E aí continua, glória a Deus, aleluia. Ele podia lá estar dando uma receita de bolo. Ninguém ia entender nada. Isso não é culto racional. Não é apropriado. Orar, por exemplo. Não há um mandamento que diz que orar todos juntos é proibido. Tecnicamente. Porque Paulo, quando vai falar sobre a glossolalia, ele diz, 2 ou 3 e que haja quem interprete. Para quê? Para que as pessoas possam dar o amém. Aí o fulano vai orar. E aí sai todo mundo orando. Hora daqui, hora de lá, hora daqui, hora de lá. Acaba, amém. Um orou para o cara ficar rico, outro orou para o cara ficar pobre, um orou para o cara ficar curado, outro orou para Deus levar o cara e parar de sofrer. E aí dá o amém. Deus não é espírito de confusão, senhores. A oração nós ouvimos e concordamos ou não com ela. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, ou seja, nem todas são apropriadas. Quinto lugar, o crente reformado sabe que culto não é para ele, nem para os outros, mas é para Deus. Desse modo, ele não pensa em agradar a si, mas o Senhor. Ele não pensa em agradar os demais membros, mas o Senhor. Ele não pensa em agradar os visitantes, mas o seu Senhor e o seu Salvador. Até tem um texto bem legal que eu li, de um cara dizendo que o professor dele dizia que o teste de um culto é o teste da caverna. Se aquele culto pode ser feito numa caverna durante uma perseguição, então é um culto a Deus. Não dá para fazer teatro, não dá para andar de skate, não dá para ter gritaria, não dá para ter show de rock. Mas vejam só, dá para ter leitura bíblica, oração, exposição bíblica, sacramento, liturgia. A questão do culto, senhores, ela não é estética ou relativizada por gostos. Eu me sinto bem de lá porque o culto é mais alegre. Não é assim. O culto não é baseado na preferência do homem. Um culto avivado, agitado ou calmo, introspectivo, mas naquilo que Deus ordenou. Se os homens se reúnem para glorificar a Deus, o objeto de culto, nós já vamos ver isso, é Deus. Deixar de ir num culto tem que ser deixado de ir quando ele deixa de ser bíblico. Lembram do permitido versus apropriado? Por essa relativização entre eu gosto assim, eu gosto assado, é que hoje já tem cânticos em culto de forma de funk, de forma de samba, de forma de forró no culto público. Agora veja, o forró é bate-coxa, funk é para descer até o chão, samba é para rebolar.
Ah, mas o nosso sambinha aqui é meio de paulista, sabe? Aquele que só mexe o ombro. A gente santificou o samba. A gente ri, mas a gente devia chorar. Ah, mas a linguagem, a forma de música, o ambiente, a estética das apresentações devem ser agradáveis para conquistar o visitante. Depende, reforço isso. Quem está sendo adorado? É o visitante ou é o Senhor? Se for o visitante, tem que ser feito pensando no visitante. Agora, se o culto for ao Senhor, tem que se pensar no Senhor. E para o Senhor não adianta vir com aquele blá 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 de para o Senhor o melhor. É o que Ele mandou. Esse é o melhor. Ele sabe escolher o que é melhor para Ele, eu acredito. E você também deveria acreditar. Quem que está sendo agradado? O adorador está sendo agradado? O visitante está sendo agradado? Ou Deus de ver o seu povo que Ele salvou, reunido, obedecendo Ele? A gente tem que responder isso. Do que e de que o visitante deve se agradar? O visitante deve se agradar da forma de culto ou de Deus? Ele deve se agradar do Salvador ou da habilidade da igreja de entretê-lo domingo após domingo? É preciso entender duas coisas: objeto de culto e objetivo. O objeto de culto é Deus santo, triuno. Ele é o objeto do culto. Ele é tudo no culto. Pelo menos tem que ser, deveria ser. Agora, vocês já imaginaram que Ele, como é santo, digno, poderoso, Ele possa ter exigido como, quando e de que forma deve ser adorado? Já imaginou isso? Já imaginou até que Ele deixou um registro disso? Vejam só. Se o objeto de culto foi devidamente identificado e se ele é verdadeiramente o Deus Santo e Triuno, o objetivo deveria ser identificado de maneira mais fácil ainda. O objeto do culto público de adoração é, vejam vocês, adorar o objeto, adorar a Deus, conforme Ele exigiu. Compreenderam isso? O culto bíblico reformado, ele é centrado em Deus e não no homem. Ele é teocêntrico e não antropocêntrico. A forma que cultuamos a Deus é um reflexo daquilo que cremos sobre Deus. É por isso que muitos são idólatras dentro da igreja. Eles fazem um Deus à sua imagem e semelhança que é adorado do jeito que eles querem. Deus não se agrada de qualquer culto. Se pensarmos em Deus como alguém que é aceito mais ou menos, nós faremos qualquer coisa, já que é para a glória de Deus. Sabe? A gente canta mal, a gente prega, mas é para a glória de Deus, Ele aceita. Mas para Deus nós fazemos o melhor, então nós contratamos até cantores profissionais, eles nem cristãos são, mas eles cantam muito bem, é emocionante. Você realmente acha que pode surpreender o Criador de todas as coisas? De todas as maravilhas? É mais fácil, é mais bíblico, é mais seguro adorar a Deus da maneira como Ele ordenou, e a maneira que Ele ordenou é simples. Nós temos que dar graças ao Senhor que nós não estamos no Antigo Testamento. Lá era complexo. Regras sobre regras para tudo. E tudo apontando para Cristo Jesus. Mas nós viemos depois de Cristo. Então é simples. Muito simples. E glorioso. Nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. O culto a Deus, nós devemos nos deleitar no Deus triuno e não naquilo que nós estamos oferecendo. Horton diz que a forma é parte do conteúdo, do objeto, do que cremos sobre ele. Então, se ele é santo, poderoso, justo, devemos ser reverentes. Portanto, senhores, tornar o culto agradável aos homens com desculpa de ser evangelístico para agradar é um erro. O objetivo do culto não é fazer o incrédulo ou nós nos sentirmos confortáveis. O objetivo é glorificar o objeto. E aí alguém pode dizer, então vocês são contra a evangelização, é isso que você está dizendo? Porque sabe que sempre tem alguém para ler a entrelinha do que você não falou, né? De maneira nenhuma. Em primeiro lugar, Jesus instruiu claramente a todos, indo
Fazei discípulos, ensinando a guardar todas essas coisas. Vejam, tem ensino. Jesus mandou ensinar junto com a proclamação do Evangelho. E o próprio culto, senhores, quando é litúrgico, é evangelístico. Só que ele é evangelístico não na nossa linguagem. Ele é evangelístico não naquilo que nós achamos que vai converter alguém na nossa força, no nosso braço. Mas ele é evangelístico na medida do Espírito Santo de Deus. O culto ele deve ser cristocêntrico. A leitura bíblica, os cânticos, os sacramentos e a pregação são evangelísticos enquanto cristocêntricos. Quando nós apresentamos Cristo, ele é evangelístico. Todavia, o foco do culto é adoração. Esse é o foco. Assim como o nosso foco da vida. Nada do que fazemos é tão importante quanto a adoração, diz um teólogo. Quer um exemplo? Qual é o foco do evangelismo? Qual é o foco do evangelismo? Qual é o foco das missões? Porque eu já afirmei que ir a Cristo não é um convite. Nós não convidamos as pessoas para virem a Cristo. Nós convocamos, nós damos uma ordem no evangelismo. Arrependa-se e creia e glorifique aquele que é digno. São ordens, são imperativos, não convite. Dá uma chance para Jesus. Dá uma chance para Ele. Qual é o objetivo de missões? Qual é o objetivo evangelístico? A finalidade do Evangelho, diz um autor, é tornar pecadores santos, a fim de serem adoradores. Esse é o foco. Deus criou um povo para si mesmo, diz Pedro, para que proclamem as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Missões então existem porque Deus é o alvo e não o homem. Nós temos que alcançar nações. Por quê? Com o objetivo de alcançar eles? O foco é Deus. Trata-se de uma necessidade temporária, mas a adoração não. Não vai haver missões na glória, mas a adoração continua. A adoração é eterna. Portanto, o que se deve fazer no dia do Senhor, no culto público de adoração, é adorar ao Senhor. E Deus é glorificado quando o Evangelho é pregado. Deus é glorificado quando a sua palavra é lida, é cantada, e o povo adora e se arrepende e confia. Tanto os incrédulos, quanto a igreja necessitam da palavra, necessitam do Evangelho, porque Paulo diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra do Senhor. A forma importa muito. Nós estamos fazendo, não importa a forma, importa muito. Porque a forma fala muito sobre o objeto do culto. A forma importa, pois ela é um reflexo desse objeto. E foi o próprio Senhor que definiu que obedecer é melhor do que sacrificar. Então guarda o teu sacrifício de louvor no bolso e começa a obedecer. É muito mais gratificante para você e honra muito mais a Deus. Finalizando hoje, porque nós vamos continuar. Quando o culto é bíblico, ele é recheado de escritura. E portanto Deus fala conosco e nós respondemos em adoração bíblica. O culto bíblico reformado, cessacionista, não é um monólogo, mas é um diálogo com Deus vivo, por intermédio da sua palavra. Deus fala por sua palavra. Deus fala no culto público. No culto bíblico cessacionista. Ele fala na santa convocação. Ele fala na leitura da Bíblia. Ele fala através da pregação. Ele fala através dos sacramentos. E ele fala e abençoa através da bênção final. E não é um monólogo, não é só ele que fala, mas a igreja também fala. E a igreja responde a Deus também através da sua palavra, na invocação inicial, na confissão dos seus pecados, na obediência de trazer as ofertas, na obediência de adorar com cânticos bíblicos, nas orações permeadas e recheadas de escritura, e na confissão de fé, por intermédio de credos. Recitar o credo.
Isso significa, senhores, que a liturgia, a forma e a ordem de culto é viva, é reverente, é emocionante, é obediente. Isso significa que a Bíblia nos ensina e dá o princípio regulador de culto e define então a Bíblia, o que é apropriado ou não, e não nós. Isso significa que através da liturgia, Deus fala conosco e nós respondemos. Deus nos diz: eu serei o seu Deus. E nós respondemos, e nós seremos o seu povo. Amém. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a Tua palavra nos salvou, nos chamou, nos apresentou o Cristo, nos apresenta aquilo que é mais excelente, que é glorificar o Teu santo nome, e nos apresenta também a forma disso. Senhor, obrigado porque nós não precisamos ficar tateando no escuro, não precisamos tentar descobrir como Te agradar. Obrigado, Senhor, porque não precisamos fazer coisas pitorescas, mas é na simplicidade da obediência da Tua palavra que o Teu nome é glorificado e que nós somos alimentados e enchidos de fé e do Teu Santo Espírito. Junto com o agradecimento, nós pedimos perdão, Senhor, porque sabendo disso, ou aqueles que não sabiam, por pura ignorância, nós desprezamos a Tua palavra. Temos feito muitos cultos a nós mesmos, ao nosso eu, ao nosso ego, muitos cultos aos visitantes. Perdão, Senhor, por essa idolatria. Temos feito vários cultos a um Deus que nós criamos a nossa imaginação. E que por termos criado, nós imaginamos como Ele gostaria de ser adorado. Perdão, Senhor. Que o nosso culto possa ser verdadeiramente bíblico, ao Deus triuno, um culto ao Pai, mediado por Cristo Jesus na força do Espírito Santo, um culto conforme os Teus mandamentos. Que na simplicidade nós possamos ver o Teu amor e a Tua glória resplandecendo sobre nós. Nos perdoa, obrigado pela Tua palavra, e nos ajuda a Te glorificarmos como Tu és digno de ser glorificado. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém.